Oi! Fala, gente, tudo bem com vocês? Bem, pessoal? Atualidades. Ih, Nossa, me deixei deixou no vácuo nossa, aqui, nossa, pelo a amor. gente não combinou Começamos antes, bem, Deus, viu? Tá entrosado o negócio. Para. Tudo bem? Tudo. Deixa eu falar com a galera antes. Viu? Vai Para, lá. senão a gente Isso, esquece e a isso. galera fala, pô, é Dá isso beijo aí. no pessoal, a gente fez um vídeo sobre cordel na semana passada e você viu? E a galera Eles curtiu. lembraram, a gente não lembrava o nome, xilogravura é o nome, ó. Essa nossa galera... Essa nossa audiência de Não, é aqui, ó, vamos dar nome. Foi a Norma Odara Fess. Obrigada, Norma. Obrigada, a Elisângela também comentou aqui. Gostou? Dá uma boa Legal, noite. A bacana. Vilma, o Jová, obrigado. A Ângela Souza, falando que tá legal a aula, boa. A Lucy Santos, obrigado por compartilhar conhecimento, é um prazer. E a Miriam falando que com ela sempre tem uma curtida garantida. Oba! Obrigado, já saímos de um então. Pessoal, vamos já cobrar, sabe, né? Hein? Vamos cobrar, Cadê curtida a Miriam? garantida. Cadê a Miriam? Fala. Gente, isso é bem legal, ó. Curtir, comentar, conversar com a gente, pedir coisas. Vocês sabem que a gente sempre vai preparando também. As coisas vão acontecendo e o pessoal vai pedindo aí. Tem umas que estão na manga, né, Chiba? Que a gente vai preparando assim com o passar dos dias para que vocês tenham a atualidade de vocês atendida também. Tem gente que está estudando aí para concursos, para outros processos seletivos e quer ver isso abordado, a gente aborda com todo carinho e dedicação aqui. Falando nisso, pensa lá, ó, na sexta-feira tem o que cai na prova discursiva, tem o link com os nossos cursos aí, o nosso curso de redação, para você ficar esperto e exercitando o intertexto sempre. E falando em conteúdo de classe e de bom cuidado com ele, Shibata, hoje nós vamos falar de, vai aí no link para você também o nosso resuminho, a nossa colinha, né? 100 anos do fim da Primeira Guerra Mundial. Que é um conteúdo evidente, daí alguém pode perguntar, isso pode cair em tema de redação? Não, gente. A ideia é ter isso como repertório, porque pode se manifestar como analogia em algum quesito que você queira escrever, mas também é muito comum quando a gente tem essas efemérides, né? Esses aniversariões, assim, tipo 100 anos de fim de Primeira Guerra, a gente ter cobranças, comparações, a gente ter esse tipo de reflexão em outras áreas aí de solicitação, não é isso, Chiba? Começa o nosso século de forma muito agitada. Nosso não, né? O que eu nasci, o que a gente nasceu, né? A gente esquece que muda. Né? Mas o século XX muito conturbado. Então a gente pode falar bastante coisa sobre isso, sobre como isso mudou a visão sobre a arte. Né? Então a gente tem lá no começo o dadaísmo, o surrealismo, uma visão muito amarga disso tudo, né? E vários poetas vão pensar, e a gente começa hoje falando, né, e a gente leu um texto muito interessante, deu uma vontade de ir numa exposição lá em Londres, na Tate. Né? Eles estão juntando a obra de vários artistas plásticos, pintores, sobre a Primeira Guerra. Né? Então artistas que pensaram essa guerra, viram essas questões, mas naquele momento. Então são obras daquele período. Então tem uma coisa meio carregada, mas a gente vê como a arte vai também pensar isso, vai refletir sobre isso. Em Londres também eu visitei um museu muito interessante. Os caras têm vários museus, né, bem legais. Tem um sobre a guerra, o Museu da Guerra. E tem uma exposição sobre a Primeira Guerra, que você tem uma experiência muito louca, que é entrar numa trincheira. Olha só. Então você tem lá uma trincheira mesmo, você entra, fica tudo escuro e você tem toda a sonoplastia de tiros, de gritos, é uma sensação assim claustrofóbica. Meu né? Deus. E por que eu estou falando isso? Porque essa guerra foi conhecida como a Guerra de Trincheira. Eu gosto muito dessas... Né? Tem algumas maneiras de olhar para a história. Tem aquela macro, né, que você olha o que aconteceu, o jogo de xadrez, quem fez isso, quem não fez isso, e os poderosos que decidem sobre a guerra. E a outra é como isso se reflete no espírito humano. Né? E muitos falam, né, e isso me interessa bastante, que essa foi uma guerra que mudou muito o olhar sobre a guerra. Por quê? Por conta da tecnologia, por conta das armas, por conta dos aviões, por conta dos submarinos. Né? Então a tecnologia foi usada para esse massacre. Foi uma guerra que devastou muita gente. E ficou conhecida como a guerra das trincheiras. Né? Então você imagina, você ficar lá por vários dias com os seus camaradas, né, de tropa, enfiado num buraco, porque é aquilo, né? Você cava, tal, aquele buracão. Tem que se esconder. E fica lá, atirando para um lado, atirando para o outro, mas de repente o Serginho, que é teu amigo, morreu aqui do lado e fica ali.
né? E de repente o Serginho começa, né? Não dá tempo de ficar cuidando do Serginho, o Serginho começa a cheirar, né? Então é uma devastação mental, né? Claro. Todos voltam muito traumatizados dessa guerra, né? É isso que relatam. E aí a gente lembrou de um ensaio do Walter Benjamin que ele fala sobre isso, né? Sobre as narrativas de guerra. Olha que legal isso, gente. Se a gente pega a história do Ocidente, da narrativa ocidental, lá da tradição oral, nós temos o Homero, né? Que vai nos dar, né, o alicerce de toda a literatura, ou de todo o pensamento ocidental, com um livro sobre guerra, né? A Ilíada e Odisseia, né? Guerra de Troia, volta de Guerra de Troia. Pra casa. Isso. E aquela ideia de heroísmo, de ter o que narrar, de falar sobre a guerra, de falar como se enfrentou, de mostrar a coragem e tudo mais. E ele vai elencando essa tradição do Ocidente de narrar feitos heróicos em guerra. E quando chega a Primeira Guerra, o soldado, diz ele, volta emudecido. Por quê? Porque é diferente, né? Você não tá com uma faquinha aqui e fala com o cara, ó, vou te matar, você tá do lado contrário, mas tudo bem. Né? É uma guerra meio que sem rosto, meio que sem nome, que você não sabe quem está matando do outro lado. E é muita gente morta. Né? A tecnologia da arma fez com que as pessoas conseguissem matar muito mais gente. Tá? Então, comecei aqui, né? A Cleusa jogou a bola para mim, eu já fui soltando isso porque eu gosto muito dessa ideia. Mas é isso que a gente queria, fazer toda essa leitura das artes sobre a guerra. Dessa ideia da arte, a guerra, o emudecimento, o trauma, né? Que depois a gente vai ver isso também se concretizando na Segunda Guerra do Vietnã, e aí a gente já tem uma filmografia de toda uma literatura que vai trabalhar muito isso. Né? Então, assim, essa coisa do narrar a guerra, de ter como representação, a gente diz assim, olha, é tudo muito diferente, porque, por exemplo, quando a gente compara esse ensaio do Benjamin, que vale a pena, né? E a gente compara um trechinho de narrativa do Homero sobre Troia, olha que diferença, né, Chibata? Se a Primeira Guerra é a guerra muda, a Guerra de Troia é uma guerra muito falada, né? Para nós, para os nossos dias, é quase inconcebível, pessoal. Porque o que acontece? Quando os caras vão se enfrentar, antes de tudo e mais nada, tem uma longa trova. Quase, vamos fazer um link aí, quase como um cordel, que a gente falou na semana passada, né? Eles fazem uma longa trova do tipo, o meu pai conhecia teu pai, o teu pai não sei o quê, eu te respeito, como guerreiro também. Isso, para depois eles guerrearem. Olha que coisa diferente, que coisa E as descrições de guerra não são aliviadas, não, são muito brutais. Muito brutais. Muito brutais. Não pensa que é uma coisinha simples assim, ou então é uma guerrinha mamão com açúcar. Não. É carnificina. O trecho que mostra, eu sempre digo, o trecho que mostra o espólio do corpo do Heitor, olha, é um negócio assim devastador mesmo, é digno de uma leitura crua, dura, né, e difícil. E aí a gente vai ter bem isso, né, gente? Vai abrir o século XX com uma guerra que coloca em contrariedade, daí a gente deixou aqui também citado para você, né, as potências da época, por interesses econômicos e comerciais, as potências europeias. E aí isso faz com que haja, obviamente, são potências, são países muito fortes, ou que estavam se estabelecendo como muito fortes economicamente, e que fazem fronteira, né, Chibata? E aí, de repente, começa a juntar e a guerrear entre si as duas tríplices, né? Como a gente tem aqui, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. E aí essa coisa toda diz, olha, como é que isso vai desembocar? São 4 anos de guerra, são 4 anos de testes justamente de uso de arma, de outros tipos, inclusive de questões químicas aí, que é um primeiro momento que isso aparece, né? Nas guerras oficiais do mundo, né? Ele é considerado o segundo maior grande conflito da humanidade, só perde para a Segunda Guerra. E daí a gente pode pensar, né, pessoal, que é bem legal fazer uma reflexão sobre a história e dizer assim, Chiba, olha, por que é que depois de tudo isso, então todas essas mortes, toda essa percepção da Primeira Guerra, do fim da Primeira Guerra, por que é que se deixou acontecer ainda uma Segunda Guerra, né? E aí a gente tem um caminho para percorrer, um traçado de pensamento, de percepções. Olha, quando acaba a Primeira Guerra, e em 1919 eles assinam o Tratado de Versalhes, o grande erro, ou a grande saída que acaba gerando a Segunda Guerra Mundial é que eles culpabilizaram única e exclusivamente a Alemanha, né? Quem foi a grande condenada
e condenada historicamente, politicamente, economicamente, foi a Alemanha, inclusive de perda de território. Tá, aí diz, bom, eles não ficaram contentes, obviamente, depois dessa assinatura de tratado. Quando os discursos nacionalistas começam a crescer, se inflamar e ganhar repercussão popular, eles começam, claro, não é só na Alemanha, daí na Europa inteira, né, gente, a Itália e outros lugares também. O que acontece? Eles começam a ferver na França, propriamente, a ferver com um nacionalismo aí que não era mais de dizer de coalizão com os grupos ao redor, né? Mas um nacionalismo que quer brigar, que quer se separar, que é o que vai gerar basicamente a Segunda Guerra Mundial. Aí sim, olha como é que vem a esperteza, né, Shibata, para fazer um recorte aí de interesses econômicos e comerciais. Depois da Segunda Guerra é que vem o ministro francês lá fazer o discurso de coalizão e diz assim, a gente precisa fazer um bloco econômico e comercial. A gente precisa fazer um bloco em que circulação de bens, mercadorias, serviços e pessoas seja mais tranquila, seja sem fronteira, para a gente não brigar mais entre a gente. Então vejam, vem a esperteza aí depois de dizer, não é nos matando entre nós aqui, entre Alemanha, Itália e França, por exemplo, né, que a gente vai conseguir fazer um grande comércio, uma grande virada socioeconômica, né? vai prosperar. Vai prosperar. Aí ele diz assim, olha, então que tal a gente juntar, que é o que vai culminar no nascimento da União Europeia, né? Isso. E que hoje, qual é o grande estabelecimento da União Europeia, gente, nesse sentido? Por que ela é muito importante para a prevalência da paz? Porque diz, nenhum dos países que faz parte pode guerrear com outro que faz parte, né? Então, quer dizer, parecem coisas tão básicas, tão óbvias, mas veja, precisou de mais de meio século para se construir isso com cuidado e atenção, e mais uma guerra no meio, que é a Segunda Guerra. E são essas guerras que vão gerar bastante legislação internacional sobre isso, a questão dos direitos humanos, então tá tudo muito interligado. Né? Lembrar que depois da Primeira Guerra Mundial ninguém falava em direitos humanos ou essas questões. As questões ainda eram muito de polarização econômica, de magoar e de se sentir culpado. Era ainda o olhar dos impérios, né? Isso. O olhar dos impérios que começam a ruir a partir da Primeira. A partir da Primeira Guerra, né? Podemos terminar com uma dica. Uma dica de Vamos filme? lá. Ó, a gente tem um filme Netflix, aí eu sei que a galera gosta. Eu tenho, né? Vestígios do Dia. Bora. Né? Mas mais legal do que ver esse é ler o livro do... Que dá origem a ele. Isso, né? Vestígios do Dia. Que é do Prêmio Nobel, né? Recém-laureado. É o Ishiguro. Certo? Ishiguro. Cara, sensacional, porque é a história justamente ali no entre guerras, final da Primeira Guerra, perfeito? Então tudo que a Cleusa falou aparece ecoando na boca de participantes de um jantar. Vai ter um jantar na casa de um aristocrata inglês, e aí a gente começa a perceber, né, que eles estão decidindo ali, é quase uma... Né, quase um pré-tratado de Versalhes. Pré-tratado de Versalhes. O que é que eles vão decidir sobre o futuro da Inglaterra, quem vai ficar do lado de quem, se vão ficar do lado dos alemães, se eles vão apoiar os alemães, os nazistas, né? E é isso que começa a surgir e é o que fica depois, certo? Mas quem nos conta essa história é um mordomo. Né? É um mordomo que se faz invisível, porque um bom mordomo é invisível naquela casa. Então ele está ali servindo aqueles homens importantes que vão decidir o futuro da Europa. E é, né, por essa pena e por esse olhar que a gente percebe o que vai acontecer ali. Tem uma história de amor bonita. É um livraço, é bem legal. Né? Aí, ó. Livraço, filmaço. E filmaço também, com Anthony Hopkins. Pro nosso Spotify, a gente deixou aí uma música que, ó, tem tudo a ver com um pensamento iluminista de que o trem da paz tá vindo aos poucos, né? Tá caminhando aos poucos, se a gente for pensar do início do século XX até agora, gente, embora às vezes não pareça. Que é do Cat Stevens, que mudou de nome e tal, tem toda aquela história, então tá aí Spotify pra você também, beleza? Fechou? Fechou? Tchau, gente. Valeu, até a próxima. Boa semana.